Bom dia, senhoras e senhores. Nós vamos então dar início à visita telepresencial da memória do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que é convidada hoje a segunda região administrativa judiciária, Araçatuba. Esse evento é de iniciativa da Comissão de Gestão da Memória do Tribunal de Justiça de São Paulo, presidida pelo excelentíssimo desembargador Otávio Machado de Barros, e conta com a participação dos setores do museu, do arquivo, da biblioteca e também da comunicação social do tribunal. Eu anuncio a presença do desembargador Renato Del Bianco, vice-presidente da Comissão de Gestão de Memória do Tribunal de Justiça de São Paulo e coordenador da 36ª Circunscrição Judiciária Araçatuba. Também o desembargador Luiz Antônio Cardoso, o doutor Antônio Fernando Sanches Batagello, diretor da 2ª RAJ Araçatuba, doutor Adeilson Ferreira Negres, diretor do Fórum de Araçatuba, doutor Vicente Benedito Batagello, juiz de direito aposentado, ex-juiz-diretor do Fórum de Araçatuba, doutor Alcides Lourenço Cabral Filho, juiz de direito da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araçatuba, e aos poucos também confirmaram, ainda não vejo, mas também já deixo aqui anunciado desde logo, Dr. Emerson Sumariva Júnior, que é juiz substituto de 2º grau, ex-diretor da 2ª RAJ do Fórum de Araçatuba. Também o Dr. Newton Santos Oliveira, juiz de direito aposentado, ex-juiz-diretor da 2ª RAJ e também diretor do Fórum de Araçatuba. E os colegas, o doutor Adriano Rodrigo Ponce de Oliveira, que é juiz-diretor do Fórum de Lins, doutor Pedro Luiz Fernandes Neri Rafael, juiz-diretor do Fórum de Andradina, doutor Alexandre Yuri Kiataki, juiz-diretor do Fórum de Jales. Como nós estamos tratando aqui uma visita telepresencial de memória, eu peço a licença do desembargador Del Bianco para que nós façamos apenas 1 minuto de silêncio em respeito, homenagem ao falecimento que foi anunciado há pouco do desembargador Alexandre Germano. Desembargador, como todos sabem, foi coordenador do Museu do Tribunal de Justiça desde quando se aposentou, aos 70 anos até aos 81 anos. Então, peço a todos só 1 minuto de silêncio. Então, para a nossa abertura da visita telepresencial da memória, que é convidada a 2ª RAJ Araçatuba, eu tenho a honra de passar a palavra ao desembargador Renato Del Bianco, que é vice-presidente da Comissão de Gestão da Memória do Tribunal e também coordenador da 35ª Circunscrição Judiciária Araçatuba. Desembargador, por favor. Obrigado, Betcher. Infelizmente, temos essa triste notícia do falecimento do desembargador Alexandre Germano, que muito colaborou na parte do Museu do Tribunal e sempre foi muito atuante. É um momento muito triste para nós iniciarmos a nossa visita dessa forma, mas faz parte da vida. Eu sempre costumo começar nossas visitas sempre dizendo que isso é um trabalho de pesquisa histórica imprescindível para melhor conhecermos o Tribunal de Justiça e, com maior profundidade, o Poder Judiciário do Estado. Afinal, há muito a ser conhecido, estudado e debatido, principalmente sobre as causas forenses de maior repercussão. Afinal, um povo que desconhece sua história, desconhece a si mesmo. O projeto de visita telepresencial, ele visa a preservação da memória, assim como a valorização do Poder Judiciário e especialmente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Como nós estamos na região de Araçatuba, eu acho importante fazer uma menção da dimensão da RAJ de Araçatuba, porque ela é composta pela 37ª
35ª Circunscrição Judiciária de Lins, que envolve as comarcas de Cafelândia, Getulina, Lins e Promissão. A 36ª Circunscrição Judiciária de Araçatuba, que envolve a própria Araçatuba, Bilarque, Birigui, Buritama, Guararapes, Penápolis e Valparaíso. A 37ª Circunscrição Judiciária, que envolve as comarcas de Andradina, Ilha Solteira, Mirandópolis e Pereira Barreto. E, por fim, a 55ª Circunscrição Judiciária de Jales, que envolve as comarcas de Uniflama, Jales, Palmeira do Oeste, Santa Fé do Sul e Urânia. E ali vemos a dimensão da região de Araçatuba, da circunscrição judiciária. É importante fazermos uma explanação a respeito desse projeto da memória do Tribunal de Justiça. Ela é realizada sempre na última sexta-feira do mês, sempre às 11 horas, com uma região administrativa do Estado convidada. Ela foi lançada em setembro de 2021, ano passado, e as visitas são sempre organizadas em forma decrescente a partir da 10ª. Todas as visitas realizadas até hoje podem ser apreciadas e analisadas nos vídeos do YouTube do Tribunal de Justiça de São Paulo. A nossa primeira visita aconteceu com a 10ª Região Administrativa de Sorocaba, foi em outubro de 2021. Depois, em novembro de 2021, passamos para a 9ª Região Administrativa de São José dos Campos. Esse ano, iniciamos em março, com a 8ª Região Administrativa de São José do Rio Preto. Em abril, passamos pela 7ª Região Administrativa de Santos. Depois, em maio, foi a Região Administrativa de Ribeirão Preto. Em junho, a 5ª Região Administrativa de Presidente Prudente. Em agosto, a 4ª Região Administrativa de Campinas. No mês passado, a 3ª Região Administrativa de Bauru. E hoje, a 2ª Região Administrativa de Araçatuba, a quem eu tenho profunda honra e orgulho de ter participado. Afinal, fui juiz em Birigui na época de 87, 88. E a nossa próxima visita vai ocorrer agora, dia 25 de novembro, com a 1ª Região Administrativa da Grande São Paulo, da qual todos já estão convidados. Participam desse projeto da Comissão de Gestão de Memória alguns setores do Tribunal de Justiça, que é o museu, o setor de visitação do Palácio, o setor de arquivo e gestão documental, o setor de biblioteca e gestão do conhecimento e o setor de comunicação social. Esse projeto, ele participou do prêmio CNJ Memória do Poder Judiciário do Conselho Nacional de Justiça, que otorgou 3 premiações ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Portanto, é um projeto que foi bastante homenageado e muito premiado pelo trabalho desenvolvido. Ele tem como importância o intercâmbio de conhecimento e difusão da memória e do patrimônio cultural entre a sede do Tribunal de Justiça e as suas comarcas. Visa o fortalecimento da sensação de pertencimento de juízes e servidores do Tribunal de Justiça e visa também o acesso do cidadão aos bens culturais do Tribunal de Justiça e suas comarcas. Nós vamos
apreciar agora um vídeo da visita telepresencial da memória do Tribunal de Justiça. Quando você quiser, Betinho. Obrigado, desembargador Bruno. Aldo, por favor. Também anuncio aqui a presença do Dr. Roberto Soares Leite, estou indo aqui da primeira vara criminal. Bem-vindo. Obrigado, Bruno e equipe do museu, pela apresentação do vídeo. Agora que nós conhecemos, né, a sede do Tribunal de Justiça, né, e todos os seus bens, né, do museu, da biblioteca e do arquivo, é hora de nós conhecermos o que a comarca tem para nos oferecer. E para isso, eu tenho a honra de passar a palavra ao Dr. Antônio Fernandes Sanches Batagelo, que é o diretor da 2ª RAGE Araçatuba, que vai iniciar a apresentação da região. Por favor, caro Batagelo. Bom dia a todos, agradecendo, cumprimentando o Dr. Renato Del Bianco por ser o nosso coordenador aqui, o Dr. Pitcher também participou aí das tratativas, o Dr. Vicente Batagelo, uma menção especial, nosso ex-diretor do fórum aqui, que recebeu tanto eu como o Dr. Adeus, como o Dr. Roberto, como substitutos aqui em 2003. A gente fez um vídeo, né, eu não sei se seria primeiro passar o vídeo para depois a gente conversar, não sei qual que eu acho, a gente pode fazer só uma fala rápida, nós já colocamos o vídeo, quando quiser pode anunciar, eles colocam, fica à vontade. A RAGE aqui montou um vídeo constando tanto a data da fundação da comarca, de todas as comarcas que englobam a nossa região administrativa, como o Dr. Renato Del Bianco mencionou, nós englobamos 4 circunscrições judiciárias, né, Andradina, Araçatuba, Jales e Lins. O doutor Adriano, que está até presente, que é o diretor da circunscrição judiciária de Lins, doutor Adilson, da Araçatuba. Atualmente, a gente tem trabalhado conjuntamente com os demais diretores, tentando implementar as novas políticas do tribunal. Né? Então, a gente tem um vídeo, acho que vamos mostrar o vídeo, depois a gente pode fazer essa sequência de como foram instaladas. Temos algumas histórias que talvez o doutor Vicente possa contar para nós. Eu, particularmente, tenho uma, que meu tio era vizinho da casa do magistrado em Birigui, né? Acho que o doutor Renato Salvo, melhor juiz, morou lá. Acho que talvez a gente tenha alguma coisa específica para a gente comentar aqui.
Ótimo, muito obrigado, doutor Batajal. Então vamos assistir ao vídeo produzido pela Rádio Araçatuba. Por favor, Bruno. Olá! A segunda região administrativa judiciária, Araçatuba, é formada pelas seguintes comarcas. Araçatuba, criada em 1922. Andradina, criada em 1940. Auriflama, criada em 1964. Bilac, criada em 1958. Birigui, criada em 1934. Buritama, criada em 1963. Capelândia, criada em 1936. Getulina, criada em 1935. Guararapes, criada em 1952. Ilha Solteira, criada em 2005. Jales, criada em 1952. Lins, criada em 1927. Mirandópolis, criada em 1952. Palmeira do Oeste, criada em 1963. Penápolis, criada em 1917. Pereira Barreto, criada em 1944. Promissão, criada em 1944. Santa Fé do Sul, criada em 1961. Urânia, criada em 2006. Valparaíso, criada em 1937. A segunda RAJ possui como sede a cidade de Araçatuba, com criação em 8 de março de 2012 pela Resolução 560 de 2012. Responsável pela gestão de 44 prédios, localizados em 20 comarcas, abrangendo 4 circunscrições judiciárias: 35ª Lins, 36ª Araçatuba, 37ª Andradina e 55ª Jales. A região conta com 61 juízes e cerca de 1.400 servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A 36ª circunscrição possui como sede a cidade de Araçatuba. Além da sede, é composta pelas comarcas de Bilac, Birigui, Buritama, Guararapes, Penápolis e Valparaíso. Nos princípios desse século, o governo federal lançou, partindo de Bauru, rumo de Mato Grosso, os trilhos da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil é o ponto-chave da formação de Araçatuba. A região surpreendeu pela fertilidade do solo, atraindo milhares de pessoas em busca de riqueza. A origem de Araçatuba remonta a essa época. Em 2 de dezembro de 1908, foi inaugurada uma estação ferroviária, ainda em plena floresta. Em 5 anos, mais de 3.000 famílias de agricultores brasileiros, italianos e japoneses tinham se estabelecido na região. Elevado à categoria de município, com a denominação de Araçatuba, desmembrado do município de Penápolis, sede no antigo distrito de Araçatuba. No início, em Araçatuba, ergueram-se muitos hotéis e bares, que serviam ao pessoal da ferrovia. O ano de 1916 é marcado pelo início de Araçatuba querer tornar-se uma cidade em si, pela legislação. Nesta altura, apesar de ter maior população e movimento de trens, ainda era pertencente à comarca de Penápolis e ao distrito de Birigui. Então, em 1918, cria-se o Distrito de Paz de Araçatuba, no município e comarca de Penápolis. A etimologia da palavra Araçatuba: Araçá mais Tiúa. Surgiu na cidade de Araçatuba durante as décadas de 1970 e 1980, respectivamente, o cupim casqueirado. Mantendo sua tradição na produção de carnes bovina e ovina, as churrascarias da cidade oferecem excelentes rodízios, no qual as carnes nobres são de qualidade ímpar. O
cupim casqueirado é um dos pratos que identifica a nossa cidade, inclusive em outros estados. Isso porque o seu preparo compreende técnicas e processos exclusivos, além de todo um ritual na sua efetiva preparação. Esse prato, que só poderia mesmo ter surgido em terras conhecidas como as do boi gordo, ultrapassou fronteiras e caiu no gosto popular. A expressão pote véio, que significa espanto, é popular entre os moradores da cidade e nasceu na região. A expressão pote existe no Nordeste do Brasil. A 37ª circunscrição possui como sede a cidade de Andradina. Além da sede, é composta pelas comarcas de Ilha Solteira, Mirandópolis e Pereira Barreto. Andradina nasceu em 11 de julho de 1937, 2 anos antes da Segunda Grande Guerra. O êxito do seu desenvolvimento deveu-se ao espírito empreendedor e dinâmico de seu fundador, senhor Antônio Joaquim de Moura Andrade, que anunciou Andradina como uma nova Canaã, atraindo para ela homens de todos os quadrantes do país e do globo. Loteou mais de 6.000 pequenas propriedades e as vendeu sem entrada e sem fiador, a todos que aportaram na região. Graças à influência política do seu fundador, o ímpeto de seu progresso e a fama que se irradiava por todas as partes, foi possível a sua elevação a distrito em 10 de novembro de 1937, pertencendo inicialmente ao município de Valparaíso, desmembrado do mesmo pelo decreto número 9.755, de 30 de dezembro de 1938, passando a constituir o município de Andradina e sendo fixado pelo mesmo decreto o seu quadro territorial para o quinquênio 1939-1943. A data da fundação da cidade de Andradina é a mesma data da inauguração da estação de Andradina, em 1937. A cidade foi fundada por Antônio Joaquim de Moura Andrade, por isso o nome Andradina. A estação abriga hoje diversas atividades culturais e artísticas. A 25ª circunscrição possui como sede a cidade de Lins. Além da sede, é composta pelas comarcas de Cafelândia, Getulina e Promissão. No local onde tudo era sertão, existia um córrego que foi denominado Douradinho. Posteriormente, passou a chamar-se Campestre. Iniciava-se o século XX. Os primitivos moradores erigiram uma rústica capela, sob a invocação de Santo Antônio. Veio daí o primeiro nome do patrimônio, Santo Antônio do Campestre. A Lei Estadual de 1913 criou o distrito com a denominação de Albuquerque-Lins, pertencendo então a Bauru. O município foi instalado em 1920 e tomou o nome de Lins. A comarca de Lins foi criada por lei estadual, e sua instalação se deu em 28 de abril de 1928. Lins surgiu no cruzamento de uma trilha de índios localizada nas proximidades dos rios Tietê e Dourado, e a Estrada de Ferro noroeste do Brasil. Os trilhos da Estrada de Ferro traziam os homens que cortavam as matas, com seu destino já traçado pelo Marechal Rondon, rumo ao Mato Grosso. De Lins veio o desembargador Manuel de Queiroz Pereira Calças, presidente do TJ de 2018 a 2019. A 25ª circunscrição possui como sede a cidade de Jales. Além da sede, é composta pelas comarcas de Auriflama, Palmeira do Oeste, Santa Fé do Sul e Urânia. O município de Jales, um dos mais novos do estado, surgiu de um racional plano de arquitetura e urbanismo que atesta a clarividência de seus primeiros colonizadores. Com apenas 100 habitantes, Jales iniciou-se como pequena vila. Com o correr do tempo, maravilhados com as possibilidades da região, começaram a aparecer os pioneiros e a aumentar a população. A sede municipal foi situada na antiga vila do mesmo nome, e com terras do ex-distrito de Jales, notas incorporadas ao município de Fernandópolis. É sede da comarca pela Lei nº 1940, de 3 de dezembro de 1952. A cidade de Jales foi fundada em 1941 e tomou o sobrenome do fundador como nome. A ponte rodoferroviária está localizada no centro-oeste de São Paulo, região de Santa Fé do Sul, interligando os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.
Foi construída em parceria com os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul e inaugurada em 29 de maio de 1998. Vamos falar um pouco mais do início da comarca de Araçatuba. A comarca de Araçatuba funcionou em prédio construído na década de 1950, sendo posteriormente ocupado pela Delegacia Seccional da Polícia Civil, e hoje é sede da Central de Polícia Judiciária de Araçatuba. O atual prédio do Fórum de Araçatuba teve a sua construção executada em 1975. Com o crescimento da cidade e a instalação de varas, o prédio foi ampliado, porém, em pouco tempo já se mostrava insuficiente, funcionando em condições precárias no sentido de espaço físico. Em 2009, a Secretaria da Justiça, por decreto do então governador José Serra, destinou um imóvel recém-desapropriado para a construção de um novo prédio para abrigar o Fórum de Araçatuba. No imóvel destinado encontrava-se o antigo prédio de um hospital, o Hospital Modelo, considerado o Elefante Branco de Araçatuba. Construído em 1970 pela iniciativa privada e com o passar do tempo, a estrutura com mais de 8.000 metros quadrados foi abandonada e o imóvel desapropriado. Com a destinação do imóvel para a construção do fórum, após várias avaliações técnicas, verificou-se que as estruturas estavam comprometidas e seria necessária a demolição. Em 2013, o município então realizou um convênio com a Secretaria da Justiça e o Tribunal de Justiça e com investimento de R$ 800 mil, marcou-se a implosão do antigo prédio do hospital. O evento foi um acontecimento histórico para a cidade, que contou com a presença de autoridades do Judiciário, do município e da população em geral. Iniciou-se, então, a luta para a construção do novo fórum. No estado de São Paulo, as construções e as ampliações de prédios do Judiciário eram administradas e geridas pela Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, com dependência da disponibilidade e da destinação de recursos pelo governo estadual. Quando surgiu o programa Fórum São Paulo com metas e objetivos para construções, ampliações e reformas, que seria gerido e custeado pelo Tribunal de Justiça, no qual a construção do novo prédio de Araçatuba estava prevista. Em 2014, o novo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Nalini, redefiniu as prioridades e alterou o programa Fórum São Paulo, devolvendo à Secretaria da Justiça a execução das construções e ampliações. Com isso, novas soluções estão sendo estudadas pelos representantes do Judiciário, Prefeitura Municipal e Fazenda Pública Estadual.
Parabéns, doutor Batagello e toda a equipe aí de Araçatuba que produziu esse vídeo bem completo de todas as comarcas da região. Então, para prosseguir dessa visita, antes, talvez já passando a palavra antes do desembargador do banco, talvez o doutor Vicente Batagello queira complementar e depois nós retomamos. Eu posso só falar? Claro, fica à vontade. Um minutinho só. Só agradecer a Márcia, a Alan, Bruno, que nos auxiliou aí na confecção do vídeo, e fazer assim, 2 registros rapidíssimos aqui. Como dito no vídeo, a comarca foi fundada em 1922, né? Então nós estamos completando agora, devemos completar 100 anos de fundação da comarca de Araçatuba. Vários juízes passaram por aqui, daqueles que eu tive contato, do Dr. Vicente para frente, principalmente, né? Como diretores do fórum, a gente não pode deixar de mencionar o trabalho que aqui foi feito, né? E é um agradecimento ao Dr. Vicente, que está aqui presente, Dr. Newton, que confirmou, mas infelizmente deve ter tido algum imprevisto, porque acho que um ponto relevante em toda essa história da comarca, a despeito da gente ter feito a ampliação do fórum, estamos tentando de novo uma nova ampliação do fórum, mas foi a elevação da comarca para a instância final. O doutor Vicente estava presente, doutor Newton, o doutor Emerson, que está em sessão, talvez consiga entrar. O doutor Vicente talvez possa relatar qual foi a dificuldade. Eu participei bem pouquinho como substituto disso. Qual foi a dificuldade lá atrás para se elevar a Araçatuba à instância final, naquela primeira lei de 2005. Acho que isso foi em razão disso que nós estamos aqui hoje, porque graças à comarca ter virado final, ela depois virou sede de região administrativa. Então, acho que esse fato é um fato relevante para a história da comarca, né, que não poderia esquecer de ser aqui registrado. Né? E todas as tratativas feitas, que o doutor Adilson hoje também tem ajudado, todas as tratativas que nós estamos tentando fazer para resolver esse problema do terreno, né, que a gente ainda não conseguiu equalizar e construir a nossa nova sede, projetando o fórum para o futuro. Mas era só isso, era só esse registro que talvez faltou aí no vídeo, mas eu quis fazer ele presencialmente, porque eu tinha quase certeza que o Dr. Vicente estaria presente para a gente poder fazer esse agradecimento a ele e a todos os colegas da época que auxiliaram. Posso afiançar porque eu estava presente como substituto em uma dessas reuniões em Birigui. Eu não sei se o Dr. Vicente lembra, mas fizemos uma reunião com o Dr. Libatim Cardoso lá em Birigui, né? Eu estava numa dessas milhares de reuniões que foram feitas aí. Obrigado a todos. Beth, me dá licença, Obrigado. só precisava cumprimentar o Antônio Fernando Batagello pelo excelente trabalho que ficou o vídeo. Ele deu uma noção muito grande da pujança da região administrativa de Araçatuba. Todas as suas cidades, como foi construído esse progresso da região, e ficou excelente. Parabéns a toda a equipe que produziu esse trabalho. Segue daí, Beth. Obrigado. Não, só registrar eu também, já tô que ansioso para ouvir o Batagello, meu colega de concurso, né, que está... Eu só vou registrar antes, desembargador também, o doutor Adilson Araque Ribeiro, que foi juiz em Birigui, hoje é juiz titular aqui na capital, em Santo Amaro, também está presente, e aqui mandou uma mensagem no chat, depois se quiser falar no final, fica à vontade aqui, colega. Então, o doutor Vicente Batagello, depois o doutor Adeilson também levantou a mão. Pois... Bom, eu pretendo ser muito informal e cumprimentar ao desembargador Renato Del Bianco em nome de todos os colegas e ex-colegas, né, que estou aposentado, mas dizer da minha alegria, sabe, não pelo que foi relatado aqui, eu, na verdade, não sou merecedor de nenhum elogio, porque sempre que conduzi a direção do fórum, os colegas sabem muito bem que nós fazíamos de forma coletiva. Então, quando você trabalha em conjunto, unindo os colegas, as coisas ficavam mais fáceis. E eu queria pontuar aqui uma grande homenagem, né, ao desembargador Renato Del Bianco. Talvez ele nem se lembre, mas eu, quando assumi a diretoria do Fórum de Birigui, eu o sucedi. E eu sou um grande inaugurador de fórum, viu, desembargador Renato? Porque, isso é ótimo. Vossa Excelência deve lembrar que, quando estava em Birigui, havia um movimento grande para terminar o prédio do fórum. E aí Vossa Excelência deixou a comarca, né, foi promovido, e aí eu, então, o sucedi e eu inaugurei o fórum lá, né? Depois saí ali como diretor do fórum.
E eu fui para Lins, na RAGE também, né, nessa circunscrição, inauguramos lá com o doutor Bittencourt o Fórum Novo. Aí eu vim para Araçatuba em 91, né, e aí nós trabalhamos, né, depois que o doutor Manfré, o desembargador Manfré, nos deixou, dando continuidade ao trabalho dele, nós inauguramos a parte nova, a área civil do Fórum, né? E também tive a felicidade de fazer um movimento junto com os colegas para ocupar esse prédio que foi demolido, né? Eu penso, né, na minha visão à época, a demolição do prédio, nós tínhamos aqui levantamentos dos engenheiros aqui da cidade, inclusive, que fizeram levantamentos estruturais que não havia necessidade de demolição. Veja, respeitando, né, eu já não era mais diretor do fórum. Por quê? Porque o prédio novo ele não ia ter o peso, ele não ia mais, porque já estávamos no processo de informatização, né? Então, a estrutura do prédio, com alguns probleminhas, eles poderiam ser corrigidos. Mas, né, as coisas são técnicas, né? Agora, eu queria deixar mesmo, dizer da minha alegria e agradecer ao Dr. Newton, ao Dr. Emerson, ao Dr. Márcio, né, aos demais colegas que aqui estão, e dizer que Araçatuba mora não só no meu coração, né, mas ela faz parte da minha vida, e eu dizer a vocês que eu devo toda a minha vida, isso ao Poder Judiciário. Eu comecei trabalhando com 12 anos dentro do fórum, né, como auxiliar, passei por todas as carreiras, não quero aqui fazer nada pessoal, tá? Só para dizer que, na verdade, tudo que eu procurei fazer na verdade, uma estrutura que o próprio judiciário fornece, não é? Quando a gente busca, quando a gente corre atrás, e isso foi um exemplo claro da união dos colegas com relação à entrância final. Araçatuba, em 2005, no início, depois que nós vimos aí que os tribunais foram unificados, não é? Foram extintos e passaram para os desembargadores, para o Tribunal de Justiça, em 2005 iniciou-se um processo para reclassificação das entrâncias. E Araçatuba estava fora. Araçatuba, Bauru, Araçatuba, Marília, né, e outras comarcas. Mas estava ali, me lembro bem, Limeira, Presidente Prudente, Taubaté. E aí, quando nós subimos do projeto, nós ficamos em polvorosa aqui. Mas, pera lá, né? A grosso modo, como é que vão deixar uma comarca como Araçatuba, que, na verdade, é um polo regional, como vão deixar Marília, né? E aí, então, graças ao apoio muito fundamental do colega Newton, do Dr. Márcio e outros colegas mais que estavam aí trabalhando, nós praticamente paramos a nossa atividade do dia a dia, fizemos um ofício comparativo, né? E fomos, né, aos desembargadores do órgão especial, gabinete por gabinete, trabalhando e mostrando a eles, né, por números, não é? Porque eu acho que, na verdade, o que convence o tribunal não adianta nós pedirmos, né, a elevação simplesmente, mas mostramos que Araçatuba era tão importante quanto Presidente Prudente, Taubaté, né, e outras comarcas mais que estavam sendo contempladas. Criou alguns desembargadores não gostaram muito da comparação, nós temos que reconhecer isso. Mas veja, era a realidade do momento. Agora, a grande maioria se sensibilizou, e aí, então, eles praticamente remodelaram tudo, não é? E eu me lembro que nós tivemos no gabinete com o desembargador Tâmbara, não é? Que era o presidente do tribunal à época, e ele ficou sensibilizado. Ele mesmo abraçou a nossa ideia, não é? Como o corregedor à época. O desembargador de Batim ainda estava na ativa, nós fizemos juntos. Então, graças a esse movimento, não meu, mas dos colegas, né, como um todo, né, nós conseguimos, sim, à época, fazer com que Araçatuba, né, e como Marília também fossem elevada à entrância final, que eu acho que esse é o grande marco, né, da região e da comarca como um todo, né? E trouxe, no meu modo de ver, grandes benefícios, porque vieram juízes auxiliares, né? Todos nós, colegas, à época, fomos promovidos à entrância final,
E foi, acho que o maior benefício que nós conseguimos aí. Mas ressaltando, desembargador Bianco, que eu acho que, Del Bianco, né? Eu acho que sempre foi a união dos colegas. Nós tínhamos aqui uma união que, se não era superlativa, era perfeita. Tá? É isso aí. Beth, acho que o Adeilson quer falar também. Juiz-diretor da Fórum de Araçatuba, né, que aqui também, já que estamos falando de memória, lembrar né, que eu acompanhei enquanto substituto como juiz formador do doutor Adeilson. Fico orgulhoso de ver aqui, quase 2 décadas depois, e lembrando, estando aqui. Adeilson, por favor. Bom dia a todos novamente, né? Na pessoa do Dr. Renato Del Bianco, conhecendo agora virtualmente, cumprimento todos os colegas, claro, menção ao Dr. Vicente Batagelo, nosso grande diretor, ao Betcher, meu formador, me ajudou muito na época de substituto, corrigindo, puxando a orelha, devolvendo as sentenças anotadas, e graças a Deus estamos aqui já com 19 anos de carreira. E um exemplo aí da união, que o doutor Vicente mencionou, e do clima profissional que a gente vivenciou aqui, os 4 substitutos do meu concurso que vieram para cá são titulares hoje aqui, que é o doutor Antônio Batagelo, doutor Roberto Soares Leite, eu e o doutor José Daniel. E tem mais um do meu concurso, que é o doutor Carlos José Gavira, que também hoje é titular em Araçatuba. Araçatuba sempre teve realmente um clima muito bom entre os colegas. Tivemos realmente grandes juízes aqui, doutor Vicente, doutor Márcio Samarco, doutor Newton, doutor Emerson Mariva, que agora foi ao tribunal como substituto do 2º grau, doutor Angrisani, são assim, doutor Fernando Augusto Fontes Rodrigues Júnior, que é o titular da primeira civil a quem eu sucedi agora, há 2 anos e pouco. Então, assim, tivemos grandes professores realmente, e aprendemos muito, né? Essa dinâmica do Dr. Vicente como diretor do fórum, na conquista dessa elevação de Araçatuba à instância final, que o Dr. Antônio Fernando Batagelo lembrou muito bem, com justiça, com assim, alegria, porque como substituto acompanhamos o movimento deles lá, redigindo ofício, conversando, ligando, pegando o carro, indo para São Paulo, era uma dificuldade enorme. Nós estamos a 535 quilômetros de São Paulo, né? Doutor Renato Del Bianco sabe bem, não é fácil, você tem que sair daqui de madrugada para chegar meio-dia, 11 horas no tribunal, é uma loucura. Depois, para voltar, você chega em casa moído, né? Então, assim, foi realmente um trabalho muito grande, sempre tivemos, assim, uma grande união aqui. Os desafios de ser diretor do fórum só aumentam a cada dia, porque, como um colega me falou uma vez, conforme você vai subindo na carreira, você vai convivendo com mais colegas, e quanto mais colegas, maiores os problemas. De fato, hoje temos muito mais juízes em Araçatuba, 4 juízes auxiliares, aumentou o número de titulares, enfim, é difícil, uma tarefa bem complicada, você tem que tentar conciliar todos os interesses dos colegas e manter o clima de união, né? O clima de profissionalismo que nós precisamos ter e desenvolver a nossa tarefa. E graças a Deus nós temos conseguido manter isso, nós temos um bom relacionamento entre os colegas. Então, temos divergências, com certeza temos, mas superadas. Agora o doutor Newton aí participando. Faço aqui o registro da presença dele, me permita aí, Betcher. E também, assim, perceber que o legado dos colegas que mencionei, o doutor Newton agora também participando, a gente está procurando seguir, né? Então, estamos agora na luta de tentar resolver essa questão do terreno para melhorar aqui as condições do fórum, trocando esse terreno por uma ampliação que a prefeitura se comprometeu a fazer. E, assim, parabenizo aí o doutor Antônio Batagelo, o vídeo ficou muito bom, muita informação que eu desconhecia da própria comarca e das comarcas da circunscrição, e vou até fazer uma sugestão de marcarmos aí, considerando que vamos completar os 100 anos aí, marcarmos uma reunião no Salão do Júri com os funcionários e exibir esse vídeo, né? Porque muitos funcionários, alguns até entraram há pouco tempo, não conhecem a história da comarca, do tribunal,
Até, Beter, se o tribunal disponibilizar o vídeo da visita do museu, nós passamos junto, né? Primeiro do museu, depois o da comarca. Acho que seria uma situação, o resgate da memória, né? Eu fiquei, assim, bem emocionado, porque eu comecei a estudar ali na biblioteca do TJ, no quarto andar ali, quando eu fui fazer o Damásio em São Paulo. Também fui servidor do Tribunal de Justiça, também fui menor colaborador eventual aos 15 anos de idade, e eu tirei afastamento sem vencimentos e fui fazer o Damásio em São Paulo em 2000, e eu comecei estudando naquela biblioteca ali. Então, assim, passou um filme, porque eu me lembro que eu saía nos intervalos de estudo, olhava para o Salão dos Passos Perdidos e falei, eu queria tomar posse aqui um dia. Era isso que eu pedia para Deus todos os dias. E ele me abençoou 3 anos depois, né? 2 anos depois, com a aprovação em 2002 e a posse em 2003. Então, assim, muito feliz realmente por essa oportunidade aqui de estar na presença de colegas tão ilustres, de colegas que me acompanham desde quando entrei como substituto e continuo aprendendo todos os dias, e a oportunidade de hoje realmente me deixou muito feliz, e muito mais aquele sentimento de pertencimento ao tribunal, né? É o meu tribunal, é um prédio maravilhoso, mas não é o prédio, é a sensação, né? A satisfação, o orgulho profissional de pertencer ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acho que isso é o que mais me motiva a trabalhar todos os dias, a colocar meu terno, fazer minhas audiências, proferir minhas sentenças e trabalhar no estado que é o melhor estado do país, o estado mais forte, mais pujante, e um tribunal assim digno, um tribunal que nós podemos andar todos de cabeça erguida todos os dias, com orgulho dos nossos juízes, dos nossos desembargadores, porque temos falhas pontuais, é muito pontual as falhas que o tribunal pode ter do material humano, é muito pontual, perto da grandiosidade dos colegas que aqui compõem o tribunal, né? Uma grande perda agora, o doutor Germano, né? Deu aula para a gente na Escola Paulista da Magistratura, estudei a apostilinha dele para redigir sentenças. Então, assim, isso tudo eu acho que a gente não pode realmente perder, né? Então, essa iniciativa eu parabenizo de coração e agradecido por essa oportunidade. Parabéns, Bete, parabéns, doutor Renato Del Bianco e todos os envolvidos nessa iniciativa, tá ok? Muito obrigado. Adeilson, acho que as suas palavras bem refletem o pensamento de todos aqui. Todos estamos envolvidos nesse projeto e é evolução do Tribunal de Justiça, né? A boa participação nas atividades, que você bem mencionou. É a alegria que nós temos de pertencer ao tribunal, que você mencionou, o Vicente Batagel também mencionou, e vamos lutar aí pela construção do novo fórum, né? Better, eu acho que por causa do horário, não sei se... talvez, Ibarra, só uma palavrinha, o doutor Newton Santos Oliveira, o nosso colega aposentado que chegou, sem quer dúvida, dar um cumprimento, liberar o microfone, saber. Ele está rindo, mas só se quiser liberar o microfone, caro colega, umas palavras sobre a Araçatuba, e depois o doutor Vicente Batagelo também acho que levantou a mão, não? Também o Everson Sumariba aí, que está chegando aqui no tribunal. Inicialmente, quero cumprimentar todos e pedir desculpas. Eu acabei tendo que sair para resolver umas questões de última hora, mas é sempre uma satisfação muito grande de estar aqui com vocês, parabenizar os colegas, o Alexandre, o Renato, meu ex-colega, eu também estive no tribunal, o Adeilson, que eu acabei de ouvir a fala dele, me falou muito bem pela alegria e a honra de poder participar do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é uma honra de todos nós. Doutor Fernando Batagelo, doutor Alcides, doutor Vicente Batagelo, meu ilustre colega também aposentado. Com muita alegria estar aqui conversando com vocês. Eu não vi o vídeo, né, mas eu ouvi a Adeilson falando aí que o vídeo foi muito bacana, eu quero depois vê-los, né? E, se possível, na próxima reunião,
estar participando mais cedo. Embora eu tivesse me inscrito, acabei não podendo estar presente. Mas é uma alegria, é um prazer, e endosso também as palavras do Adeilson, embora baiano, fui muito bem recebido em São Paulo, vim para São Paulo, estudei, me formei, me tornei juiz, aposentei na terceira Câmara de Direito Privado, foi para mim a maior realização da minha vida. Eu falo para todo mundo, me sinto um homem realizado, né? Porque todos os meus sonhos e os meus maiores sonhos, que era esse de ser juiz, eu concretizei. Então, me sinto muito feliz e muito honrado de ter sido recebido em São Paulo, fazer parte desse estado maravilhoso e me sinto assim também muito agradecido por ter sido acolhido em Araçatuba. Vou receber o título de cidadão no dia 11, já ficam todos já convidados, né? Para mim é muito gratificante toda essa trajetória. Não mereço tanto, mas São Paulo me deu muito mais do que eu esperava. Obrigado, doutor Newton. Também entrou o doutor Emerson Sumariva Júnior, juiz substituto em segundo grau, também já foi juiz diretor de Araçatuba. Então, colega. Bom dia a todos. Parabenizo a todos, né? Um bom dia novamente. Agradeço essa oportunidade. Sou muito grato a Araçatuba, onde eu iniciei a carreira como juiz substituto. Fico muito feliz aqui em ver o doutor Vicente Patagelo. Eu fui juiz substituto do doutor Patagelo. Eu cheguei aqui em 91, né? Agora completando 31 anos já. Quando eu cheguei como juiz substituto, o doutor Patagelo tinha chegado como da quarta civil, ele tinha permutado com o doutor Irineu Fava e estava assumindo a quarta civil, uma vara nova. E eu tive o prazer, a honra e a alegria e a felicidade, principalmente, de ser juiz substituto, começar nas mãos do doutor Vicente Patagelo. Ele me orientou muito, e nós depois voltei como titular, trabalhei com ele por longos anos, e aí ele aposentou. Tenho aqui o meu compadre, o Dr. Nilton Santos, ele é padrinho do meu filho, meu compadre, uma pessoa que conhecia Araçatuba, e fizemos uma grande amizade também, fico muito feliz. O Dr. Adeilson, o Dr. Antônio Fernando, que foram juízes substitutos em Araçatuba, tive a honra de recebê-los, de trabalhar com eles. O Dr. Alcides, né? Que é formado na Toledo de Araçatuba, onde eu lecionei por muitos anos. O doutor Alcides também veio de Andradina, na época, passou Mirandópolis, Andradina, depois veio para Araçatuba. Então, são pessoas que tive a alegria de trabalhar juntos. O doutor Renato Del Bianco, desembargador, e também fico contente, conheci também nessa trajetória. Né? O doutor Renato tem uma história rápida que ele em Birigui, quando ele foi juiz em Birigui, o doutor Antônio Fernando Batagela era jovem, criança, eles moravam, o tio do doutor Batagelo morava próximo ao doutor Renato, na casa, e eles jogavam bola, e o tio, que não querendo que os meninos jogassem bola, falava que o juiz, na época, era o doutor Renato, o juiz era bravo, se a bola caísse lá, ele ia furar a bola, e ia mandar recolher tudo. Então, durante muitos anos, o doutor Fernando Batagelo cresceu com um medo muito grande, medo e raiva do doutor Renato da Bianca. Depois, com o passar do tempo, ficou sabendo que o doutor Renato nem sabia que vizinho, a casa dele, tinha umas crianças jogando bola no quintal e eram cerceadas de brincar usando o nome dele. Ele nem tinha conhecimento disso. Então, são histórias da nossa região, que fica aqui também, acho que poucos sabem disso, né? Mas ficam aqui registradas. Isso marcou, quando eu falei do doutor Renato da história, falou, mas eu não estava nem sabendo disso, falei, imaginava. Mas o seu nome foi usado, aí atormentou e tirou sono de muitas crianças na época, mesmo sem ele ter conhecimento nenhum. Então, mais uma vez, uma alegria de poder participar de Araçatuba. Então, um abraço em todos, muito obrigado. Não, eu, como apreciador do futebol, também tive o prazer, na época que fui juiz em Birigui, e alguém, eu não sei o que aconteceu, alguém deu uma liminar
mantendo o Bandeirante de Birigui na primeira divisão do Campeonato Paulista. Então, por conta disso, vários clubes aqui de São Paulo, clubes pequenos aqui de São Paulo, foram disputar com o Bandeirante, né? Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos. E era motivo de muita alegria poder assistir esses times de São Paulo jogando em Birigui. São recordações, né? Essa memória da cidade, da região. Muito bom. Mas eu não saí, depois que eu fiquei sabendo dessa história que o Vicente inventou para o Antônio Fernando aí, a respeito da minha casa, que furava a bola. Sabia disso? Mas não foi o Vicente, não. Foi um tio do Antônio Fernando. Um tio daqui que era vizinho, ele que era vizinho que falava isso. Morava quase em frente. O meu tio, esse tio era vizinho do fórum. A funcionária que comentava isso, porque o fórum era no centro ainda, né? Era no centro. Aí a gente não podia fazer isso, eu lembro, tinha pequenininho, mas a gente não podia fazer barulho porque o juiz estava fazendo alguma coisa. Né? É que eu tenho um outro tio que era vizinho da casa da magistratura também, 2 tios, cada um vizinho de um lado, né? Quer dizer, não dava para eu não escapar daqui. Mas se me permite só uma observação, desembargador Renato, acho que nós temos que fazer jus, porque por atividades, o desembargador, aliás, o Dr. Newton, juiz substituto de segundo grau aposentado, Dr. Emerson, estavam conosco naquela grande empreitada e foram um dos atores da elevação para a entrância final. Tá? Na verdade, eles merecem todos os nossos elogios, porque o Dr. Newton, o Dr. Emerson participaram ativamente, porque fizemos ofícios, cada um ficou envolvido por pegar um tema, né, para poder sustentar o nosso pedido. Então, eu queria deixar aqui muito meu agradecimento a eles, né, e aos outros colegas, a doutora Soraya, que também é aposentada, né, ao doutor Márcio, porque eu acho que isso foi vamos imaginar assim, uma conquista muito relevante, né, para o Judiciário Paulista, porque, na verdade, ninguém buscou privilégio, nós buscamos, na verdade, uma simetria, não é? Se algumas mereciam, por que não também Araçatuba, né? Eu acho que colhemos o fruto disso, não é? Então, fica aí os meus agradecimentos aí a esses grandes colegas que ombrearam conosco essa empreitada à época, né? Eu vou fazer uma correção, então, e contar essa história que o doutor Batajela contou desde o início. Quando Araçatuba, na época, foi classificado em terceira entrância, nós fizemos uma reunião e tanto ele, nós ficamos meio cabisbaixos com isso. E o Vicente falou assim, não, nós não vamos deixar isso quieto. Nós vamos colocar Araçatuba no seu devido lugar, onde merece. Então, quem puxou realmente, quem nos animou, porque nós estávamos, né, Newton? A gente estava até meio convencido, com paciência, meio resignados. Ele falou, não podemos deixar isso. Isso é uma injustiça com a Araçatuba. Então, quem puxou a fila, quem realmente nos animou novamente, quem nos deu aquela injeção de ânimo e botou nós novamente naquela briga no bom sentido, foi o Vicente Batajela. Ele que nos colocou na briga novamente para a gente buscar junto com ele. Então, quem puxou esse trabalho, quem merece as honras por Araçatuba hoje ser entrância final, que foi o doutor Vicente Batajela. Foi ele que encampou esse trabalho. E depois aí, nós animados, óbvio, nós o ajudamos. Mas eu acho que essa reunião me marcou muito, porque, veja bem, ele mesmo acabou aposentando antes, ele nem usufruiu. O Newton foi para substituto de segundo grau, agora eu fui como substituto de segundo grau. Quer dizer, nós tivemos a oportunidade de sair de Araçatuba direto para o tribunal. Né? E graças a esse trabalho que começou lá atrás com o doutor Vicente Batajela. Então, aqui fica feita essa ressalva, que é uma justiça, e fica para a história, já que nós estamos tratando da história, do como foi a verdadeira história mesmo, dessa luta que nós tivemos para colocar Araçatuba em instância final. Quero fazer um adendo aqui, com a permissão de vocês também, ao que o doutor Emerson Sumariva ponderou.
uma pura verdade, depois de muitas visitas ao tribunal, solicitando que Araçatuba fosse também incluída como entrância final, e depois de uma garantia verbal do presidente, quando chegou o momento da proposta ser levada ao órgão especial, Araçatuba estava fora, né? Ficava fora. Araçatuba entrava Prudente e outras cidades vizinhas, e Araçatuba ficava fora. Não conformando com isso, o doutor Batagelo, com a pertinência que ele sempre teve, elaborou uma estatística demonstrando que nós tínhamos condições semelhantes a Prudente e outras cidades vizinhas, e nós saímos em verdadeira via sacra até os integrantes do órgão especial, lembra, Batagelo? Batendo de porta em porta, pedindo que nos apoiasse e entregando a estatística do doutor Vicente Batagelo e conversando com os integrantes do órgão especial, pedindo que a nossa proposta de inclusão de Araçatuba no projeto de entrância final fosse apreciado. Conseguimos que fosse tirado de pauta, um desembargador do órgão especial tirou o projeto de pauta, refez e aceitou incluindo algumas coisas, ponderações feitas no ofício do doutor Vicente, o projeto, e depois levado ao órgão especial, até o presidente que tinha apresentado o projeto anterior votou favorável. Depois houve uma votação, segundo eu fiquei sabendo lá, na época, nunca houve uma votação no órgão especial unânime, todos votaram no novo projeto, que era a reestruturação das comarcas, colocando, desta vez, não só Araçatuba, mas também Marília, e não lembro qual era a outra cidade, mas 2 cidades que estavam fora do projeto. Então, verdade, o Vicente foi o grande gestor, à época ele era o nosso diretor do fórum, e foi quem vamos dizer assim, foi o nosso timoneiro, foi o nosso capitão naquele momento, e merece todos os méritos por Araçatuba hoje estar na entrância final e a gente poder sair de Araçatuba para o tribunal. Então, já que estamos falando da história, desculpa estar narrando. Deixa eu narrar também uma questão do doutor Evans. Doutor Evans, meu compadre, eu não cumprimentei você porque eu não estava vendo que você estava aí, compadre. Parabéns, né? Você está no tribunal, sempre conversamos muito sobre isso. O tribunal é um lugar que todo juiz tem que passar. Precisa passar no tribunal. O doutor Evans tem agora eu vou contar um fato que aconteceu entre nós. Eu era juiz em São Paulo, já auxiliar da capital, há 4 anos e meio, e pedi ao tribunal para vir para Araçatuba. Escolhi Araçatuba e falei, eu quero ir para o interior. Doutor Evans, lembra, doutor Evans? Quando vagou a 2ª Vara Civil de Araçatuba, o doutor Evans fez inscrição, ele era da região, eu não. Aí eu tinha pedido ao tribunal para colocar para merecimento para eu poder fazer remoção. E na época o tribunal me atendeu e eu vim e removi de São Paulo para cá. O Evans ficou meio bravo comigo, né? Porque como vem um estranho pousar no meu ninho, mas depois nos tornamos grandes amigos, irmãos, é meu compadre, uma pessoa que a gente se dá muito bem, mora no coração meu e da minha família. Nós somos uma família aqui, podemos dizer, né, compadre? Exatamente. Você sofreu naquela época, você queria vir e eu vim na sua frente. Exato. Mas deu certo, eu vim na sequência, deu certo. Tem o doutor também, Luiz Antônio Cardoso, aí que eu tô... Desembargador... Já virou nosso cliente aqui da... Eu não sei se ele quer se manifestar também. Desembargador. Bom dia a todos. Me permite, doutor Renato, cumprimentos a todos os desembargadores e juízes e senhoras e senhores que nos acompanham. Apenas umas palavras rápidas. Parabenizar a todos envolvidos nesse trabalho e dizer como é bom. Uma pena, não acompanhei todas as apresentações para conhecer
tanto mais da história do Estado de São Paulo. Mas, pegando a carona agora, um tanto atrasado e já quase querendo pegar a janelinha também, né? Eu parabenizo o doutor Vicente, doutor Nilton, os aposentados são os nossos eternos professores. Além de companheiros nessa trincheira, juízes, desembargadores, quando aposentam, ainda continuam nos ajudando e mostrando as histórias. Eu estou a praticamente 700 quilômetros, creio, de Araçatuba. Não conheço a região, ou não conhecia nada da região, e passei a conhecer um pouquinho agora. E fica aqui o meu agradecimento, meus cumprimentos a todos os juízes que integram. Mas eu viajava enquanto passava esse vídeo e lembrando quantos servidores nos carregaram nesse caminho, não? Quantos servidores? Quantos juízes no passado? E os senhores juízes de primeira instância, as senhoras servidoras, senhores servidores, são vitrines do Tribunal de Justiça. São os senhores que mostram diretamente ao povo o que é o Poder Judiciário e o que é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, com essas poucas palavras, eu cumprimento a todos os juízes da região, cumprimento também, doutor Renato, me permita, a todos os nossos servidores, e sem eles, realmente, nós não conseguiríamos ter essa bela história que nós temos. Muito obrigado. Nós somos escravos do horário, estamos nos aproximando do encerramento, e eu não poderia deixar de manifestar minha dupla alegria e felicidade de ter participado hoje deste projeto da memória do Tribunal de Justiça, porque foi, na verdade, para mim, foi um reencontro de velhos amigos. Então, foi duplamente gratificante esse trabalho. Eu também não posso deixar de agradecer a todos aqueles que participaram e contribuíram, se engajaram na produção desse trabalho tão importante para a promoção da memória do Tribunal de Justiça. Então, só para deixar registrado esse fato, mas podemos continuar conversando assim que for encerrada a gravação, porque acho que tem coisas importantes para conversar ainda. Minha tela aqui não permite visualizar todos que estão presentes, mas eu vejo que tem vários juízes, eu não consigo visualizar todos, não. Mas tá bom, acho que só para... Becker, se pudermos, então, se for o caso, se você se concordar também, podemos encerrar a gravação. Sim, e podemos dar prosseguimento nas nossas conversas aqui. Sim, claro. Obrigado, desembargador. Então, nós agradecemos mais uma vez a presença de todos os colegas aqui, desembargadores, juízes, pela excelente visita de Araçatuba. Foi um grande prazer para nós viajarmos para o Oeste Paulista, conhecer essa bela região, ainda que virtualmente. Também deixamos aqui o nosso parabéns pelo centenário da comarca de Araçatuba, né? Espero que os senhores, a partir desse evento de hoje, sintam-se motivados a comemorar esse centenário, né? Que não é uma data qualquer, né? Como já foi mencionado pelo doutor Adeilson, o doutor Alcides também já anteviu isso desde o ano passado. Então, muito obrigado a todos, nós vamos encerrar a gravação, desejando a todos um bom final de semana, e como o desembargador Del Bianco falou, ele permanece aqui para conversar com os senhores.